Mateus 5, do verso 43 a 48, nós vamos aprender hoje sobre Jesus e a lei do amor. Jesus e a lei do amor. Mateus 5, versos 43 a 48. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura em suas Bíblias e também mantenham suas Bíblias abertas para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Então diz a palavra de Deus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai do céu mais uma vez neste culto. Senhor Jesus, nós somos dependentes de Ti em tudo em nossa vida. Mas neste culto, que é nosso ao Senhor, nós somos dependentes de Ti de modo integral. Desde o sair do nosso lar, até cada ato deste culto, que parece ser um serviço nosso a Ti, nas nossas orações, nos nossos louvores, em tudo dependemos do Senhor. E reconhecemos isto agora. Nós dependemos de Ti, de modo ainda mais especial neste momento da exposição da Tua palavra. Nós temos as nossas distrações, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, e isso muitas vezes nos atrapalha de compreender a Tua palavra. Nós clamamos a Ti que nos auxilie, Espírito Santo, para que possamos ouvir a palavra lida, mas aprender daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, para prosseguir na edificação desta igreja tão amada e de cada um de nós que aqui também estão visitando nesse dia de festa. Ajuda-nos na compreensão desta mensagem sobre Jesus e a lei do amor. É o que nós Te pedimos em nome dEle mesmo, o nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus tem o objetivo de se comunicar com judeus, para que encontrem em Jesus o Messias prometido a Israel. Portanto, o rei, por direito, e Mateus deixa isso claro, começando o seu evangelho através da apresentação de uma cronologia. Jesus é da linhagem de Davi. Isso está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Hoje expomos um trecho do evangelho que não pode ser avaliado sem pensarmos em seu contexto anterior e posterior. Tenho certeza que o reverendo Herbert bate nessa tecla aqui também, né? O texto fora de contexto é pretexto. Existe essa frase, né, que nós usamos para incentivar os irmãos a não selecionarem textos bíblicos aleatórios, né, isolados, mas entender que eles estão dentro de um livro, dentro de um tempo, dentro de um propósito, né, dentro de um propósito. E isso faz com que nós compreendamos melhor, mais profundamente o texto bíblico. Eu creio que aqui não pode ser diferente. Pelo contexto anterior, né, aquilo que vem antes do versículo 43, nós notamos como o texto bíblico faz parte de um longo discurso de Jesus, conhecido como o Sermão da Montanha. Nele, Jesus trouxe uma admoestação, uma exortação, uma chamada de atenção para que os seus discípulos fossem obedientes. E a obediência que Jesus requer não é a semelhança dos hipócritas. O começo lá do capítulo 5 vai mostrar isso, especialmente no capítulo 6. A hipocrisia, portanto, não faz parte do cristão, não faz parte da minha vida, nem dos irmãos. E a partir disso, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. E provando que não veio abolir a lei, mas cumprir a lei de Moisés, Jesus faz um discurso no capítulo 5, do verso 17 ao 20, manifestando isso. Que aquilo que está por vir é justamente aquilo que Jesus faz
e requer dos seus discípulos. Interpretando a lei mosaica, a lei de Moisés, Jesus vai realinhar o coração daquelas pessoas, daquele povo que cumpria a lei de modo exterior, no serviço do templo, no sacrifício, nas festas, no sábado. Contudo, o coração estava distante do Senhor. Faziam aquilo que Isaías chama de maquinalmente aprendido por homens, contudo sem o desejo de glorificar a Deus. Então, após a explicação da lei do amor, Jesus passa a ensinar como evitar a hipocrisia. No capítulo 6, versículo 1, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus vem ensinando como de fato deve ser cumprida a lei, contudo, essa lei não pode ser cumprida para impressionar as pessoas. Guardai-vos, é o que Jesus diz, porque nós devemos fazer como para o Senhor e não para homens. Vamos ao texto propriamente, entendendo o que veio antes, o que veio imediatamente depois, o rei, o Senhor Jesus e a lei do amor. Em primeiro lugar, no versículo 43, Jesus traz uma exortação para os seus discípulos. Eu creio que isso também cabe a nós hoje. Ele manda: ame em obediência. Vamos ler juntos, verso 43 apenas, que diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Como no trecho anterior, Jesus cita a lei que usavam para interpretar ações judiciais em Israel. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, está dito: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Neste momento, Jesus adverte que seus discípulos devem amar até os que os ferirem. Notemos, irmãos, como Jesus acrescenta o motivo do seu embate com aquela liderança daqueles dias, os levitas e os fariseus. O seu embate contra aquelas pessoas é porque eles ensinam não o que está na lei, mas ensinam o que acrescentam sobre a lei, o que interpretam sobre a lei, não a partir do texto, mas a partir dos dias em que vivem. Eles acrescentaram: e odiarás o seu inimigo. Onde na Escritura está esse adendo? Somente no coração que estava distante do Senhor, daquela liderança. Isso nunca foi ensinado por Deus, mas foi acrescentado na interpretação da lei a partir de uma lógica maligna que ensinava: se Deus quer que amemos o nosso próximo, logo Deus quer que odiemos aqueles que não são tão próximos assim. Com a palavra de Jesus, nós temos certeza que aquelas pessoas pensavam assim. Pior, temos certeza que aquelas pessoas viviam assim. Diziam amar o seu próximo, e em seu coração entendiam que a lei, logicamente, mandava odiar o inimigo. E Jesus vem dizer: não odeie a ninguém. A questão, irmãos, então, é que o teor da lei antiga e desta nova ensina que todos são dignos de boas ações, mesmo os que aos nossos olhos são injustos, são pecadores, são imerecedores do nosso amor, da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso testemunho, da nossa evangelização. Quando não nos relacionamos com ninguém, como vamos proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? Jesus está convocando discípulos para os enviar, e eles não podem se restringir de serem enviados e nem cogitar escolher a quem Jesus está os enviando. Então Jesus vem aqui trazer o significado legal, legítimo da lei em Levítico 19, 18, que não manda odiar ninguém, mas entender que todos são dignos da nossa atenção, cuidado, amor, especialmente da nossa dedicação no testemunho da fé e da evangelização.
Como nosso exemplo não é humano, mas é divino, nós entendemos que Deus faz isso em mim, faz isso nos irmãos, em Cristo Jesus. Jesus não está exigindo aqui nada que Ele mesmo não esteja fazendo, porque se fôssemos dignos de recebê-lo, Ele não teria vindo, não seria necessário. Já éramos dignos, já seríamos parecidos com Ele, Ele não teria nada a contribuir, mas é justamente a nossa indignidade que faz com que o Senhor saia do seu sublime trono e entre neste mundo para nos atingir, para nos transformar à sua imagem e à sua semelhança. Eu creio que, para que nossas igrejas sejam relevantes, nós precisamos tornar efetivos os ensinamentos de Jesus. Creio que, para que a igreja em Apiaí não seja mais uma igreja evangélica ou conhecida como uma igreja de tradição reformada, talvez a única igreja de tradição reformada em Apiaí, especialmente abençoada por Deus e assim possa crescer, se fortalecer, há necessidade de que nós não chamemos atenção para nós, mas para Cristo. E nós faremos isso não somente no nosso ato de culto, mas especialmente no nosso cotidiano, na imitação de Cristo. Irmãos, para que entendamos o propósito de Jesus, nós precisamos admitir que Jesus não está defendendo sentimentos. O amor que Ele nos conclama a ter aqui não é um carinho ou um abraço, ou um afago, ou até mesmo um tipo de fraternidade. Pelo menos não nesse sentido aqui. Nós precisamos entender que quando Ele fala sobre este amor, de amar o seu próximo como a ti mesmo, Jesus está falando de um verbo, de um movimento. Atitudes de amor eram raras naqueles dias, e Jesus chama a atenção daquelas pessoas. E eu creio que esse texto permaneceu registrado na palavra, porque ainda prossegue ser rara a nossa atitude de amor para com aqueles que estão ao nosso redor, dentro da igreja, quanto mais fora daqui. Aqui temos similaridades, parcerias, entusiasmo, encorajamento, oração, mas fora daqui não. Se aqui é difícil amar o próximo como a nós mesmos, quanto mais difícil é amar os de fora. Não podemos, contudo, entender que não é uma lei, porque é uma lei, a lei do amor. Portanto, a sugestão de Jesus não é só uma regra. Jesus não simplesmente dá uma regra, vira as costas e vai embora. Agora Ele passa a dar exemplos práticos de como fazer isso. Alguém disse certa vez que a maior demonstração de amor é a oração. Talvez seja por isso que Jesus agora vai ensinar: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Primeiramente, nós aprendemos que na interpretação da lei do amor, Jesus ordena: ame em obediência. E agora, Jesus ordena: ame em obediência prática. Versos 44 a 47. Não vou reler, peço contudo que os irmãos atentem seus olhos para a palavra de Deus, diante de alguns apontamentos que farei aqui nesse momento. Eu quero iniciar, irmãos, nessa segunda parte, pedindo aos irmãos que usem da criatividade. Eu não sou muito bom com isso, mas peço aos irmãos que façam isso. A reação de vocês, a reação dos primeiros ouvintes quanto a essa chamada de Jesus, qual você acha que foi? Como você acha que aquelas primeiras pessoas que ouviram essas palavras reagiram? Será que elas reagiram imediatamente pensando assim: uau, é claro que é isso, eu já sabia, né? Cochichando uns com os outros ali, eu já sabia que ele ia falar isso, com certeza ele ia falar isso. Jesus é tão sábio quanto eu, ele entendeu o que essas pessoas ainda não entenderam, mas até que enfim alguém concorda comigo. Às vezes nós fazemos esse tipo de comentário, mas certamente não foi esse tipo de comentário que aquele povo fez. Aquele povo entendeu as palavras de Jesus como algo distante, estranho, louco. E nós, como entendemos essa ordem de Jesus a respeito da lei do amor? Fica a pergunta para os irmãos, como fiz também para mim.
Para que compreendamos bem o que Jesus quis ensinar, eu creio que sejam necessárias algumas advertências, porque por muito tempo se pregou que Deus ama a humanidade de modo incondicional. E isso parcialmente é realidade, contudo não é a total realidade, porque a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que o ser humano foi criado à imagem de Deus e é o ápice da criação, a coroa da criação, e Deus muito os amou, os dotou da sua imagem e os fez à sua semelhança. Contudo, a palavra deixa clara que isso não mais existe. Não perdemos a imagem de Deus, mas essa imagem foi gravemente deturpada. De modo que, quando assim aconteceu, houve um rompimento do relacionamento do santo Deus com a humanidade pecadora, imersa em pecado e caminhante nesse pecado. Aqui, inclusive, Jesus exemplifica como Deus expressa o seu amor paterno, cuidadoso, por vezes generoso, através de distribuir, compartilhar aquilo que é só dele. Jesus cita no versículo 45 a respeito do seu sol e das suas chuvas, que ele distribui a todos. Não chove só no terreno do crente, né? Não faz sol só no dia que o crente está na praia. Às vezes nós até lamentamos com Deus, né? Num dia de férias, nós estamos na praia e chove, e a gente pensa, poxa vida, Deus, o Senhor não podia segurar a mão da chuva? Né? O teu filho, depois de tanto tempo, está aqui, né, desfrutando de um descanso, e chove, Senhor. E a gente lamenta. Por quê? Porque a gente reconhece que é o Senhor quem governa essas coisas. O ímpio não. O ímpio acha que é a previsão do tempo, o acaso, as circunstâncias. Não atribui a Deus o domínio sobre todas as coisas. Contudo, Deus continua servindo-os com o seu sol, com as suas chuvas. Jesus chama atenção para isso aqui, e nós precisamos então voltar ao início, lembrar do teor do ensino, porque Jesus quer ensinar como Deus ama os inimigos, e mostrar que porque Deus ama os inimigos, não nos cabe odiá-los, mas orar por eles. Contudo, a estes Deus não ama salvadoramente. Os inimigos, os ímpios, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, não consideram Jesus como seu Senhor e Salvador, não creem no perdão dos pecados, não se arrependem deles, não têm esperança da eternidade, não são amados por Deus salvadoramente. Assim, o Senhor faz uma distinção. Em Mateus 11, 27, Jesus vai reforçar este ensino, dizendo que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. A doutrina da salvação está sendo exposta por Jesus. Às vezes a gente acha que a doutrina está só nas epístolas, né? Contudo, elas estão também nas palavras de Cristo. Deus tem amor benevolente, beneficente, que envolve sua boa vontade em amar toda criatura. Mas Deus também tem um amor misericordioso, que envolve a mediação do seu Filho e todos aqueles que são representados por Ele diante do seu trono de graça. A exemplo disso, somente a estes Deus ensina, por exemplo, a chamar de Pai Nosso que estás nos céus. E fazer isso com segurança de que não estão só mudando a forma de tratamento de Senhor para Pai, mas estão de fato num relacionamento novo com aquele que era Senhor, porque éramos somente escravos dele, servos dele, mas fomos chamados amigos, sentamos à mesa e por causa de Jesus o chamamos de Pai. Jesus ensina sobre isso em João capítulo 15. A partir disso nós notamos as referências práticas de amor dadas por Jesus. Os modelos que Jesus ensina nos versos 46 e 47 devem chamar a nossa atenção, irmãos. Ele usa modelos de pecaminosidade. Modelos que as pessoas ouviam, por exemplo, né, os publicanos e os gentios, e imediatamente pensavam, eu não quero seguir modelo de publicano nem de gentio. O que Jesus está ensinando com isso? Que o modelo é o publicano? Meu modelo não. O meu modelo não é o publicano. Mas Jesus faz intencionalmente.
Depois diz que o modelo é o gentio. Então aqueles ouvintes pensam, gentio? Modelo para judeu? Não, não, não. Modelo meu é o fariseu, é o escriba, é o sacerdote. O gentio não é modelo para mim. Contudo, Jesus faz intencionalmente. Qual é a intenção de Jesus em dizer, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Versos 46 e 47. De modo prático, irmãos, Jesus usa esses modelos reprováveis para ensinar aqueles judeus que eles estavam vivendo a semelhança de publicanos e de gentios, e não faziam diferença alguma diante daqueles que não faziam parte do povo de Deus. Porque o publicano saudava o publicano, o gentio saudava o gentio, e o judeu saudava o judeu. O cristão, conforme Jesus está nos ensinando aqui, traz a saudação ao gentio, ao publicano, ao judeu, seja quem for. Da parte de Deus, o cristão, o filho do Pai do céu, adotado em Cristo Jesus, é diferente. É diferente na sua fé, na sua expressão de fé, mas também no seu comportamento social. Jesus diz que o exemplo deve começar desde o nosso bom dia. Claro que estou suavizando as palavras de Jesus, contudo, a exemplo daquilo que Jesus está escrevendo, está dizendo, está registrado por Mateus, nós precisamos pensar até mesmo como temos dado os nossos bons dias, os nossos cumprimentos na nossa sociedade, como têm sido as nossas conversas mais cotidianas em nosso ambiente de trabalho, em nosso lar, em ambientes em que você vai para exercer o seu direito, talvez no banco, na lotérica, em ambientes que você vai dizendo assim, hoje eu vou resolver essa situação, hoje eles vão ter que dar um jeito no meu caso, e você vai cheio de ira, cheio de ódio, buscando justiça própria. A gente precisa tomar cuidado nessas situações, para que nós não venhamos a difamar o santo nome do nosso Deus, que muito nos amou, que muito nos perdoou, que muito já nos moldou à imagem de Jesus, para que não demos mau testemunho onde quer que estejamos, porque se Deus não fez acepção de pessoas, nós também somos chamados a não fazer. Pelo menos em atitudes cotidianas, de relacionamento prático, devemos demonstrar intencionalmente, não mecanicamente, mas intencionalmente, entendendo que somos missionários, que somos enviados da parte de Deus, somos arautos do Rei, não apenas enquanto estamos neste ambiente, mas também e até especialmente no ambiente fora deste lugar, num ambiente que muitas vezes é hostil à palavra e ao comportamento cristão. Vamos ler o versículo 28? Leiamos juntos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Caminhando para o fim, Jesus faz uma outra referência ao Antigo Testamento, ainda no livro de Levítico, agora no capítulo 11, versículo 44, quando Deus disse ao povo, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Aquele povo, judeu, fariseu, entendeu perfeitamente o que Jesus estava dizendo aqui. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Imediatamente eles pensaram, esse mestre, o Jesus, está ensinando a respeito dos sede santos, porque eu sou santo. Alguém pode perguntar diante disso, mas pastor, é possível alcançar a perfeição, então? É possível alcançar um nível de santidade semelhante à santidade de Deus? Nós podemos responder com tranquilidade e bastante objetividade. Não é possível. Então, o mesmo pode perguntar,
Então por que deveríamos seguir neste intento impossível? Se não há possibilidade de ser santo como Deus é santo, nem perfeito como exige Jesus, por que ficar tentando? A este eu responderia. Não sei se o reverendo Herbert concordaria comigo. Espero que sim. De todo modo, sei que concorda que é impossível. A este que questiona, mas deveríamos nos esforçar? Eu creio que sim, porque existem duas ordens para isso, no Antigo e no Novo Testamento. Então, se há uma ordem, o que nos cabe é obediência. Sede santos, porque eu sou santo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Depois disso, supondo aqui, o mesmo cristão sincero pode questionar, e se o crente escolher não buscar essa semelhança com o Pai do céu? O que acontece? Mesmo sabendo que existe essa exigência na antiga e na nova aliança, rejeitarmos, tirarmos essa página da nossa Bíblia. Irmãos, aqui eu acho que entra uma advertência severa se você pensa assim. Se o crente escolher não buscar a semelhança com o Pai do céu, ai deste que acha que é crente, contudo ainda é cuidado por Deus como ímpios são cuidados. Contudo ainda não é cuidado por Deus salvadoramente. Aquele que é cuidado por Deus salvadoramente, entende que nunca será parecido com Jesus perfeitamente, mas que o coração dele também está sempre cheio de vontade de todos os dias ser parecido com Jesus. É impossível, não importa, eu quero isso. Eu amo essa busca. É por meio da leitura bíblica, do estudo, de um estudo esforçoso, da presença constante na igreja, da abdicação de outras atividades, de recreações, de viagens, de tantas outras coisas, até mesmo de um bom relacionamento familiar, amigável na sociedade. Não me importa. É o que Deus quer de mim e é o que eu quero também. Se o Senhor meu Deus me ordena a ser santo como Ele é santo, mesmo que eu tenha plena convicção de que isso é impossível, eu sei que não será impossível para sempre. Porque é justamente o sinal de que eu estou me santificando e sendo santificado pelo Espírito nestes dias impossíveis, que faz com que eu contemple aquilo que está além do rio. Essa consciência não é minha, irmãos, mas é de um bispo anglicano chamado J.C. Riley, ou John Charles Riley, junto com um comentarista bastante conhecido do nosso meio presbiteriano, William Hendrickson. Eles comentam que a luta pela perfeição nunca será vã, como a batalha por santidade não foi vã aos nossos irmãos do passado. Eles comentam que aquele que busca viver em perfeição e santidade sempre encontra recompensa. A vitória é garantida aos que se esforçam por alcançar este alvo impossível, mas que será alcançado na mediação de Cristo, quando Ele voltar a buscar a sua igreja, ou quando Ele chamar a mim ou a você para estar diante da face dEle nos céus. Quem nos dará essa dádiva de nos tornarmos santos como Deus é santo, perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste, é o nosso próprio Deus. Temos um sinal a respeito disso, nas palavras de Jesus, dos apóstolos, mas especialmente numa ordem aos Hebreus. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O nosso amor é finito, o amor de Deus é infinito. A nossa fé é frágil, o serviço de Deus é pleno. Contudo, não é diante da nossa fragilidade que nós nos abalamos, mas é diante do poder de Deus que nós persistimos.
Eu creio que aquilo que fez com que essa igreja chegasse já aos seus 50 anos de atividade, 38 anos de organização, é justamente a confiança nas palavras de Deus, nas palavras de Cristo, e também a experiência de desfrutar isso em suas vidas. Por isso eu queria trazer algumas aplicações, especialmente aos jovens dessa igreja, as crianças que aqui estão. Eu tenho certeza, crianças, que vocês querem comemorar os 76 anos de organização dessa igreja. Na vida adulta, os meninos já sendo oficiais dessa igreja, as meninas completamente envolvidas, como são as mulheres da nossa igreja, abençoadíssimas, em diversas áreas, diversas frentes, especialmente na nossa SAF. Eu tenho certeza que os seus pais querem isso para vocês. Querem que vocês, na sua vida adulta ou na sua velhice, provem, degustem a providência de Deus nos aniversários dessa igreja. Contudo, cabe a vocês assumirem uma responsabilidade, não com os seus pais, seus avós, mas com o Deus dessa igreja, com o Senhor desta igreja, para que vocês desfrutem na vida adulta aquilo que seu pai, mãe, avô, avó, tio, tia estão desfrutando hoje. Poderem olhar para 10, 20, 30 anos atrás e pensar, eu faço parte dessa história. E eu faço parte dessa história porque um dia Deus despertou a fé em mim e eu passei a crer em algo que humanamente é impossível, mas eu creio que é verdadeiro. E não passei somente a crer nisso, mas também experimentar isso e viver coisas que aparentemente eram impossíveis de serem vividas, mas que agora são desfrutadas pela minha vida e pela vida da minha família também. Concluindo, irmãos, nós aprendemos que o rei interpreta a lei do amor e que essa lei do amor exige de nós obediência, ações práticas e perfeição. Diante disso, o que nos cabe é declarar a nossa completa necessidade do Senhor Jesus, para vivermos alicerçados em sua graça, que concede perdão, especialmente porque vamos falhar nessa busca, mas também força, vigor, constância na busca de fazer a vontade do Senhor em nossa vida, para que por Ele sejamos abençoados, ungidos e dedicados no serviço ao Senhor, na nossa individualidade na sociedade, mas na nossa comunidade, na igreja. Nós recebemos aqui ordens. A primeira, amem. Recebemos uma ordem, amem. Depois nós recebemos uma condição, amem como o Pai do céu. E depois recebemos também um desafio, amem apesar das afrontas. Eu deixo isso para os irmãos, porque entendi que foi um sermão que preguei em Apiaí e fui muito confrontado enquanto pregava. E quando o reverendo Herbert me fez o convite, imediatamente me veio esse texto à mente. Porque eu creio que nos dias de festa são os melhores momentos para a gente abastecer o nosso coração de expectativa. Então, se você ouve esse sermão e pensa, nossa, eu estou muito distante disso, não seja desencorajado. Se você está aqui é porque o Senhor lhe deu fé em Jesus e haverá de te dar também habilidade para se tornar a cada dia mais parecido com Ele. Se você já tem vivido isso, já tem vencido o pecado, tem se desgastado no serviço do Senhor nesta igreja, persista nisso, irmão, não desanime. Talvez você olhe ao redor na sua organização, seja qual for, e pense, nossa, pastor, talvez até comente com o pastor e com a igreja, ou é só lá em Apiaí. Pastor, eu estou cansado, parece que só eu que faço, parece que só eu que estou presente. Persista. O seu testemunho não é influente só fora da igreja, é também aqui dentro da igreja. E por último, que nós possamos comemorar muitos aniversários de todas as igrejas do nosso presbitério, de modo especial reconhecendo que estamos comemorando datas festivas de aniversário, por aquilo que a Liliane trouxe aqui, porque o Senhor tem sustentado a igreja. Que diante dos desafios, da chamada de atenção e do encorajamento,
você possa descansar nessa verdade. E também ao conselho desta igreja, né? O nosso trabalho é bastante difícil. Descansem nessa verdade. Quem tem sustentado esse trabalho é o Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E assim será desfrutado aqui também, como eu peço a Deus todos os dias que desfrutemos em Apiaí. Que Deus os abençoe grandemente, irmãos.